E aí o projeto começou a ganhar corpo do meio do ano passado para cá, e hoje nós temos o Neymar do futebol down, que é o Júlio. O Júlio está com a gente, o Júlio foi eleito o melhor do mundo, né? Eles nos ajudam a entender o que é a sinceridade, o que é a realidade, o que nós poderemos ser por nós mesmos, nós não somos. Então eles são mais inteligentes do que a gente, entendeu? Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui na Conde TV, começa agora Mais Que Condomínios, um programa que vai surpreender você. E o assunto de hoje está muito legal, um assunto muito bacana. Estamos de volta e o assunto de hoje é Futsal Down, um trabalho fantástico com crianças e adolescentes com síndrome de Down. Mas antes, não posso deixar de mencionar nossa patrocinadora Master, a Repinte, especialista em restauração predial. E é claro, pedir o seu apoio. Curta, comente, compartilhe. Nos ajude a divulgar cada vez mais informação de qualidade para o universo condominial. E estou aqui hoje com meus queridos Renato Retz e Rogério Tastani. E o convidado de hoje, Fábio Omelete. Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês, ok? Isso é um prazer. Conta aí, faz uma breve apresentação sobre você e vamos começar a conversar a respeito desse projeto. Legal. Obrigado aí, obrigado aos amigos pela oportunidade de abrir as portas aqui desse programa maravilhoso que eu tô acompanhando. Você, então. Virei fã, sou eu. Estava procurando Eu tô aqui. E tô divulgando. Divulga aí, galera. Divulga aí. O pessoal é legal, é bacana. Eu sou o Fábio. O Omelete é por causa de épocas da escola, né? A gente ganha os apelidos. Acho que a gente fica bravo, né? Não gosta e pega, né? E pegou. E aí, em certa época da minha vida, eu recebi alguns convites de amigos. Entrei para uma empresa de eventos. Fui fazer escola de circo e virei palhaço. Caramba. E aí o palhaço virou Omelete, já que estava lá o Omelete, já virou Omelete, né? É legal, eu sou da área comercial há muito tempo, já é o 29º ano que eu trabalho na área comercial, trabalho também na parte de condomínios, ajudo um pouco o meu condomínio lá também, mas a minha profissão mesmo é da área comercial, né? Passei por algumas empresas como vendedor, supervisor, gerente, tudo, né? Hoje ainda atuo na área comercial. E gosto muito dessa questão de voluntariado, né? Já desde a época do palhaço também, nós fazíamos vários eventos beneficentes também, né? Fiz por um bom tempo, cerca de 14, 15 anos, o Hospital São Paulo, que fazia um trabalho bacana com as crianças com HIV, lá na Vila Mariana. Então, todo um domingo de dezembro, a gente reservava um domingo e ia até lá, eles tinham um auditório, tudo, e nós fazíamos um evento para as crianças com HIV, né? Hoje, que entrando já no tema do nosso programa aqui, eu faço parte do clube Andréense Futebol Clube, que fica em Santo André. É um clube que ontem fez 12 anos, né? Dia 13 de abril. E nós desenvolvemos esse projeto através de uma necessidade que nós vimos pela cidade e não só por isso, pela ideologia do clube, que são formar pessoas, né? Abrir espaço para as pessoas que necessitam, que precisam disso, né? Então o clube hoje tem a parte do futebol amador, tem o futebol masculino e feminino, né? E nós temos a inclusão social, que é o Down, que é onde eu me abracei de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, e falei, pô, isso é diferente, isso é legal, eu quero isso, essas crianças são maravilhosas, né? Então hoje a gente tem cerca lá de 40 pessoas, 40 crianças, né? Desde os 7 anos de idade até 28, 32 anos. 32 anos que eu acho que é o mais velho lá. Uhum. E aí o projeto começou a ganhar corpo do meio do ano passado para cá, né? Com algumas filiações, algumas pessoas começaram a nos procurar, ajudar. E inclusive hoje, né? O Cleiton é o nosso diretor de esportes do Down. Ele foi por 17 anos da CBF Down. E ele é tricampeão mundial com a seleção Down. Hoje ele está com a gente. E hoje nós temos o Neymar do futebol Down, que é o Júlio. O Júlio está com a gente. Ele é o último campeonato que teve mundial. O Júlio foi eleito o melhor do mundo, né? Então, assim, tudo isso, contando aqui um resumo para a gente entrar em mais detalhes.
E é bacana demais. Essas pessoas, eles abraçam você, né? A gente estava até conversando, eu e o Renato, antes, né? Aqui nos bastidores, que antigamente, um pouco tempo atrás, isso era não era uma inclusão, havia um certo preconceito, não sei se preconceito é a palavra certa, mas algumas barreiras, né? E a gente vê que isso é balela, cara. Balela, os caras, eles não precisam de ajuda. Aliás, eles precisam ser vistos. Não é questão que precisa de ajuda. Eles nos ajudam a entender o que é a sinceridade, o que é a realidade, o que nós poderemos ser com nós mesmos, nós não somos. Então eles são mais inteligentes do que a gente, entendeu? Tá inseridos, né? Que na verdade não existia isso, né? Eles não conseguiam conviver com os outros porque existia essa barreira, como você Exatamente mesmo disse, né? isso. Eles inseridos na sociedade são pessoas melhores que nós, vamos dizer assim, né? E é exatamente isso que, assim, calhou com a ideia e a ideologia do presidente, do Roberto Marciano. Um abraço, Roberto, obrigado pela oportunidade, que é o presidente do Andreense, fundador do Andreense, e ele sempre teve isso com essa questão de filosofia de inclusão, ajudar, formar pessoas, não simplesmente o Down, mas em todas as modalidades. Na nossa conversa antes do bate-papo, você mencionou que teve um campeonato semana... Há dois finais de semana atrás. Né? Conta aí um pouquinho para o pessoal entender o tamanho, o que foi envolvido. Legal, esse aqui foi o primeiro festival do ABC, né? Porque foi em São Bernardo, mas engloba toda a região do ABC, que é onde a gente tá instalado lá. Teve a participação do pessoal da região, divulgação, né? E lá a gente percebe que, assim, pessoas foram ver o evento através da nossa divulgação, que ainda não é grande, é boa, legal, mas a gente está aqui precisando de que mais pessoas venham para divulgar e fazer essa inclusão que a gente falou agora, né? Nós nos incluirmos nesse mundo deles. E o evento foi bem bacana, porque lá nós conseguimos puxar 3 atletas novos que foram lá ver o evento. Então, assim, são famílias que sabem da necessidade da ajuda ou da possibilidade, da oportunidade do filho estar engajado em alguma situação, no caso o esporte, e estavam lá na arquibancada. Você mencionou 8 times, né? 8 times tinham no dia. Foram 8 times, foram 4 jogos. Veio uma equipe de Ribeirão Preto. Pô, saíram 2h30 da manhã, da sexta pro sábado, para jogar no sábado, 10 horas da manhã, entendeu? Então, assim, é legal esse engajamento, né? E o bacana desse torneio é que, assim, não tem perdedor, não tem ganhador. Né? Então, foram 4 jogos, 8 equipes, 4 jogos. Todo mundo ganhou medalha, todo mundo ganhou troféu. E até foi engraçado uma situação, né, cara? É bem bacana isso. É puro, né? A pureza deles, né? O time que perdeu um dos jogos deu volta olímpica, sabe? Comemorando. Então, assim, cara, é mó barato. Hoje você vê o profissional aí em Copa do Mundo, em Champions League, sei lá o quê. O vice-campeão ganha a medalha e o cara tira a medalha e vai embora bravo. Pô, gente, é esporte, né, cara? Então, assim, é muito bacana. Então, assim, pessoal, venham conhecer, nós vamos falar mais a oportunidade que vocês estão dando pra gente, mas eu convido a todos para seguir a gente lá, ver as nossas redes sociais e conhecer um pouco mais. E né? Fábio, assim, primeiro, assim, parabéns por estar envolvido nesse projeto, é muito bacana isso. Já te respeitava, né? Conhecendo esse projeto, eu conheci naquele programa que você participou, né? Que você me mandou o link, isso. E aí foi que a gente fez o link para você vir para cá. E aí eu respeito você mais ainda por conta disso. Obrigado. E eu queria, assim, que você falasse 2 coisas. Primeiro, como é que é sentir, né, a energia dessa molecada, né? E você falou, né, um projeto social, né? Esse projeto hoje, ele depende de patrocínio de alguma empresa, de algum parceiro? Como é que está isso daí também para o clube desenvolver? Vamos lá, para englobar tudo, né? Para a gente falar num contexto geral, não só do Down, né? O clube hoje tem parceiros, tá? Parceria com algumas empresas, até no final se permitir. Se você quiser, pode falar agora, porque assim, quem incentiva o esporte e quem também incentiva causas como essa de inclusão social merece ser divulgado, merece o nosso apoio. Então, não simplesmente serem patrocinadores, né? A gente não fala simplesmente na questão de dinheiro, óbvio, o clube precisa de renda, de investimento, claro, mas a gente procura trazer o nosso patrocinador para que ele faça parte do clube. Então, por exemplo, a gente tem a Toros, né? A Toros Investimento. A Toros Investimento é um braço da XP, que é o William e a Andréa, que são parceiros nossos lá. Então, eles ministram cursos de como investir para os próprios atletas.
Então, pô, você sabe que, por exemplo, um atleta vai do futebol masculino, né? Ou feminino, que a gente está trabalhando muito forte, tá bem bacana, com o pessoal da Beca, Beca, parabéns pelo trabalho. Nem todos serão profissionais, porque o futebol a gente sabe como é que funciona hoje, já não é de hoje, né? Então, assim, você tem que ter um plano B, ou você tem que ter um curso, uma especialização também. Então, a gente traz o nosso patrocinador, abre o espaço, ele faz parte do clube, participa do clube, investe, só que ele também traz, peraí, o que você vai gerar pra gente, né? Então, assim, tem várias possibilidades, né? E aí, falando de outros a colinha aqui, né? A Atos Esportes, que está há muito tempo com a gente, cuida de toda a parte de agenciamento dos nossos atletas para um dia chegar a ser um profissional ou ser uma pessoa profissional, né? Um profissional de futebol ou ser uma pessoa profissional em outra modalidade, enfim, né? A América Realty, a Disnacom, a Megamit, a Cats Express, Ludofix, a Footshow, e quem abraçou o Down é a Scania, porque a Scania está lá no ABC. Então a fábrica da Scania está lá, a Scania mesmo, de caminhões, né? Então eles abriram as portas para a gente, nós fizemos uma apresentação lá. A semana passada, todos os atletas foram visitar a fábrica da Scania, o Down. Então assim, a Scania abraçou de uma forma fantástica. Muito bacana. Fábio, você está falando uma coisa, né? Vocês têm... A gente está falando do Down, né? Mas pelo que você está falando, vocês têm um projeto de inclusão muito maior que o Down, né? O Down é uma característica, é um dos times, né? Mas vocês têm o feminino, vocês têm o masculino. E você, bem como você bem disse, poucos atletas do futebol, pelo que eu lembro, acho que é menos de 1%, ganham mais do que 2 salários mínimos por mês, né? Sim, sim. O resto vive tudo abaixo, vive uma linha muito pobre, assim, né? E vocês estão dando oportunidade para esse cara virar um profissional, mesmo que ele não seja um profissional do futebol, né? Isso é muito legal, né? E assim, abrir para a sociedade vir e trazer, eu tenho uma oportunidade. Né? Não é só o sonho, é sonho de todo moleque. Moleque de 14, 15 anos, eu já tive esse sonho, todos já tiveram, putz, você é um jogador de futebol, você é o Neymar, vamos falar do Neymar, porque o Neymar está em evidência, né? E você, de repente, você para no meio do caminho, e aí? O que eu faço? Então, a nossa ideia não é essa. Então, assim, o clube hoje está estruturado, tá? Passando de amador para profissional, tá? Então a gente está já dando entrada nas filiações, Federação Paulista de Futebol, CBF, toda a parte de documentação, tudo englobado. Ainda não somos, mas já estamos partindo para isso. Todo com a base montada primeiro. O que o presidente procurou fazer? Procurou montar as diretorias, cada um ter a sua pecinha do quebra-cabeça, vamos dizer assim, fazer com que o clube seja estruturado para justamente isso. Para que a gente possa, no futuro, dar isso que é a nossa filosofia. É formar alguém. Formar pessoas, dar oportunidade para as pessoas, entendeu? Você tem ideia de quantos atletas vocês têm atualmente, ao total? Olha, nós fizemos agora recentemente a peneira para sub-15 e sub-17 feminino, tá? Tinham em torno de, no primeiro dia, tinha em torno de 100 a 120 meninas que lá em Santo André, foram para Santo André, foi um domingo, tá? Vieram do Jaraguá, gente de Mogi das Cruzes, então assim... rodou, e aí eu vou falar o porquê, que é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. As nossas redes sociais são fortes. Mesmo sendo um clube que ainda não é profissional, a nossa rede, por exemplo, do LinkedIn, é a 6ª rede de clubes de São Paulo. A gente só perde para os 4 grandes, o Bragantino, e aí somos nós. Então assim, a gente está na frente de todos os outros do interior, da grande São Paulo, entendeu? Então assim, vieram muitas meninas, que o futebol feminino a gente sabe que requer ainda cuidados, requer espaços, que é o que o pessoal precisa. Vieram muitas meninas de fora do ABC. Isso foi importante, entendeu? Uma pergunta. No Down hoje você tem o masculino ainda. Tem o masculino. Tem o projeto para o Down feminino? Já temos, já estamos fazendo algumas parcerias já para isso, justamente com a nossa equipe de futebol feminino. Eu sei que no final a gente vai te dar espaço, tudo, mas só para o pessoal que é ansioso como eu, para entrar em contato, quem tem algum familiar ou conhece alguém, para entrar em contato... Rede social, a nossa rede social está super ativa, Instagram, @Andreense Futebol Clube, Andreense FC no Instagram, manda lá, que aí o Diego tá lá, atende vocês, o Wilson tá lá, atende vocês, e aí tem todos os dados. É lá que o pessoal acha a gente. Vocês estão já com parceria com a PAI, entre outras entidades? A gente participa lá na região, tem bastante
o ABC ali, ele está bem focado nessas questões de inclusão. Então a gente tem algumas parcerias ali, não só exatamente a PAI, mas nós temos a PAI, mas temos outras instituições também que têm procurado a gente porque viu no Andreense um suporte bacana. Justamente por isso que a gente falou, que é o que a gente estava comentando agora, né? Nós formamos uma base estrutural para que o clube tenha sustentação, não somente própria, mas também à medida que parceiros precisem e tragam oportunidades, a gente consiga desenvolver o trabalho. Isso é muito importante repetir. O Instagram, para você que quer conhecer mais o projeto, quer entender esse projeto, ou você aí, empresário, seja qual setor, inclusive do universo condominial, que de repente queira apoiar esse projeto, @Andreense FC. Isso. Vai lá, segue esse pessoal, porque o projeto é bem bacana, viu? Ô Fábio, e como é que nessa questão do time de down específico, né? Existe campeonatos? Como é que isso funciona? Vocês fazem só campeonato interno? Tem outros clubes com times com down ou não? Isso está começando a evoluir agora, por incrível que pareça, né? Bem bacana. Nós fomos convidados, através do nosso projeto do trabalho, pessoal de Batatais, a cidade de Batatais, viu o nosso trabalho, nosso projeto, falou, nós temos um campeonato aqui que a gente faz também, vocês não querem vir? Pô, nós fomos até Batatais, né? O Cleiton levou a criançada, o Cleiton é um amor de pessoa, cara. Ele acolhe os meninos, ele leva os meninos para casa dele para dormir com eles, sabe? Na casa dele faz uma concentração, né? Futebol, né? Já a gente fala um pouco mais do Cleiton porque é interessante também. Mas nós fomos para Batatais agora no começo do ano. Nós somos vice-campeões invictos. Nós não perdemos nenhum jogo, só que na final perdemos no pênalti. Empatou e mais perdemos no pênalti. Foi legal, Você eles mencionou se divertem. Que o Cleiton foi tricampeão brasileiro Isso. pela CBF. Explica um pouquinho, porque assim... A CBF tem. Já de down? Ele ficou 17 anos, aproximadamente 17 anos na CBF, como CBF Down, né? Cuidando do projeto lá. Foram 3 campeonatos mundiais que ele disputou. Não vou lembrar, me desculpe agora, dos países, mas teve um no Brasil, na Turquia, se eu não me engano, alguma coisa assim, e um no Chile, se eu não me engano, acho que é isso. E lá fora isso é muito bacana, o pessoal abraça essa causa lá fora, e acho que é isso que a gente está trazendo aqui para o Brasil, entendeu? Para a gente desenvolver mais esse projeto, as pessoas não terem esse bloqueio que a gente falou, né? Então assim, o Cleiton, ele é um profissional da área, ele cuida disso há mais de 17 anos já, ele saiu da CBF, acabou lá o contrato, enfim, e ele veio para o Andreense para montar esse projeto junto com o Roberto, junto com o presidente. E aí nós das diretorias, cada um tem uma função, mas nessa causa a gente se abraça, né? O Cleiton trouxe para cá alguns meninos, já que trabalham com ele há muito tempo, já que tem ele como um pai, é literalmente isso, e tem ele como um pai. E inclusive o nosso Neymar lá hoje, né, do Brasil, tá com a gente, que é o Júlio. O Júlio tá com a gente, como eu falei aqui no começo. Isso é muito legal, muito bacana. O Júlio tem alguma rede social, alguma coisa que com certeza o pessoal vai querer seguir e apoiar. Eu posso pegar aqui que eu tenho. Bom, enquanto eu vou procurando aqui, né, para não perder. Você falou dessa estrutura, né, do clube. Me parece um clube, apesar de ser um clube amador, ele tem uma estrutura bastante profissional, né? Você falou do presidente, de uma diretoria bem estruturada, a questão do Cleiton que veio da CBF. Como é que isso funciona? Como é que funciona essa estrutura do clube? Como é que isso foi concebido? Como é que você... Eu sei que não foi você específico, mas foi o presidente. Como ele pensou nessa questão do clube, né? De ser um clube inclusivo e ser um clube que dá oportunidade, né? Porque, em geral, os clubes pensam no retorno financeiro, né? Não pensam em formar cidadãos, pensam em formar jogadores para vender e sustentar o próprio clube, né? Assim, o Roberto já é um profissional do futebol há muito tempo. Já esteve em outros clubes e participando de alguns projetos, né? Ele ficou um bom tempo como diretor de marketing de um clube, né? De um grande clube, né? E aí tudo que ele fala isso pra gente bem aberto, né? Tudo que eu vi em 2013 eu saí, falei, não, eu quero um clube assim, mas que não cometa esses erros. Não faça isso, não tenha isso, e tenha isso, e tenha isso. Legal. Então ele meio que mapeou isso e foi moldando o Andreense à medida dos anos passando, né? Aí por volta de 2022, 2023, ele deu um up nesse negócio que foi montar como se fosse uma SAF. A SAF é o que está em evidência hoje nos clubes profissionais, né? Vem uma empresa, faz o aporte lá, ela administra tudo como se fosse um futebol, um clube empresa. Então a gente já tem toda a estrutura montada. Nós não somos uma SAF, nós não temos ninguém por trás. Nós temos pessoas que já estão
prontas e preparadas, cada um na sua caixinha, vamos dizer assim, para ser um clube empresa. Então, quando o clube profissionalizou, entrou toda a filiação, o clube já está pronto. Né? Então, a base, a estrutura é essa. E o Roberto Marciano, ele é uma pessoa muito querida, cara. Ele tem um coração muito aberto e ele deixou total liberdade para cada diretor, cada diretoria, traz o seu melhor e faça o que você precisa. Eu não preciso falar sim ou não. O que você acha que é o ideal, traga. Então hoje o Fábio está como diretor comercial, então a parte comercial do clube eu procuro ajudar, ajudo em outras partes, já fui pro campo, já fui bater bola, já fui aquecer goleiro, tá? Porque eu gosto, eu fui no futebol uma época, mas enfim, perna de pau. Você é os 99%. Mas eu gosto, então tá no sangue, então eu aceitei essa ideia, né, desse trabalho. E achei bacana essa ideia, de faça o que você tem de melhor, tá? Só não faça errado, aí a gente não quer, né? Então, me achei, me encontrei, e aí, a hora que eu conheci o Down, eu fiquei, apaixonei. Fiquei apaixonado, é muito legal. Só para avisar o pessoal, se vocês não sabem o que é SAF, SAF é Sociedade Anônima do Futebol. Os clubes, antigamente, eram clubes associativos, em que os associados elegiam os presidentes, os diretores, seja lá o que for. Agora existe a possibilidade do clube virar uma SAF, que é uma empresa que vai ter um dono e esse dono vai gerir o clube como se fosse uma empresa. Exatamente como um empresariado, né? Uma empresa, né? Isso aí. Ó, o Júlio, peguei aqui, ó. Júlio Futsal Down. É @Júlio, J-U, não, Júlio normal, né? Julio Futsal Down. Queria te perguntar, qual é o feedback? Eu sei que assim é excelente, mas qual o feedback dos familiares dessa molecada com Down, né? Porque assim, eu vou pedir até pro diretor aí colocar o vídeo na tela para quem está assistindo, né? Vocês mandaram diversos vídeos para a gente, então a gente vai ter aí na tela aí vídeo da molecada nos treinos, né? Um treino normal, como qualquer outro time, sem diferenciação nenhuma, né? Exigindo deles, ensinando a eles, né? E assim, teve um vídeo, né, que também vai aparecer aí na tela, que me chamou muito a atenção. Um jogo, né? E aí teve um gol, e aí a molecada se juntando para comemorar na frente da torcida. Sim. E fazendo uma dancinha. Eles são maravilhosos. Então, assim, são imagens assim, emocionantes. Sim, sim. Né? Muito legal ver essa molecada sendo incluída, né? E ao mesmo tempo, assim, fazendo bem para os outros. Tendo a oportunidade que eles precisam, né, Demetrios? Exatamente. Então, assim, fala um pouquinho desse feedback dos familiares, porque eu acredito que seja algo, assim, sensacional para vocês que estão inseridos nesse projeto. Assim, que a gente nada espera mais do que além, né, de um obrigado, né? Não, é totalmente ao contrário. O feedback deles, assim, o mundo do meu filho mudou. O meu filho está conseguindo mostrar para o mundo quem é ele. Então, assim, o feedback dos pais, dos familiares, não é assim, simplesmente obrigado, né? Vamos junto. Estamos juntos, né? Nós queremos também participar, aonde for, eles vão. A gente está participando de campeonato de beach, né? De futebol, né? Areia, com o pessoal lá de São Vicente faz um trabalho bacana também, entendeu? Então, assim, é muito legal. Então, os pais, o feedback que eles trazem pra gente estamos abertos a fazer mais. O que vocês precisam, eles apoiam, eles ajudam, né? E é isso que a gente quer da sociedade. Entender o que, por exemplo, a Scania entendeu. Não simplesmente dinheiro, gente, não é isso. É estar presente. Eles verem lá que tem mais gente que está apoiando eles, que tá legal. Pô, eles fazem um gol, eles vão para a torcida, comemoram, eles pulam, eles viram cambalhota. Por quê? Porque eles são comuns, eles são pessoas normais, né? Eles são pessoas que eles são mais inteligentes do que a gente. Se você for olhar a questão técnica da coisa, ou saúde física, eles têm um cromossomo a mais que a gente, eles são mais inteligentes que a gente, né? Então, o feedback que a gente tem dos familiares é esse. Não é um simplesmente obrigado, não, vamos juntos, vamos fazer, né? E é isso que a gente pede, vamos, venham, procura a gente. E é muito legal que assim, você vê a energia da molecada. É uma lição de vida. É uma energia muito gostosa, sabe? Mas assim, é uma energia que não fica lá. Não. Essa energia, ela transcende a quadra
chega na Exatamente. arquibancada, Exatamente. você vê todo mundo ali emocionado com tudo que está acontecendo ali. Que legal. Porque não é um simples jogo de futebol. Não. É diferente. É simples, é uma simplicidade, sabe? Eu me envolvi mais. A primeira vez que eu fui, o primeiro evento que teve foi na Barra Funda o ano passado. Eu nunca tinha visto um futebol deles, né? Tava começando lá, foi no começo do ano passado, eu entrei no clube no final de 23, então foi no começo de 24 que eu comecei, foi onde eu me apaixonei. Por quê? A partir dali, o que eu uso para os meus amigos, para o pessoal, vai ver um evento desse, mas não vai sozinho. Leva a sua família, leva o seu filho, leva o seu tio, seu pai, seu avô, não sei. Leva, porque você vai sentir uma energia que não vai ficar só para você exatamente o que você falou. Essa energia, ela passa, ela destrói barreiras, cara. Porque você chega em casa falando, minha mulher, ela é pedagoga, minha esposa, ela falou, pô, a gente tem bastante inclusão lá no colégio e tal, é legal, tal, mas o jeito que você tá falando parece outro negócio. Eu falei, então, mas você na escola é uma coisa, você vem no futebol é outra, e são pessoas que precisam disso, que você tem que abrir espaço. Não é que precisam, que são coitadinhos, não é isso. Eles precisam de espaço, eles precisam ser vistos, porque eles têm muito para dar pra gente. Eles vão dar muito mais pra gente num evento desse do que nós estamos dando para ele lá. Certeza. Isso é certeza. E sabe o que é legal? Um dos feedbacks que a gente falou de feedback dos pais, de um dos pais, o pessoal que está sempre com a gente lá, né? Virou uma família, né? Eles falam, isso aqui, treinando aqui, o treinamento deles melhorou a qualidade de vida deles, não somente aqui. Porque os treinamentos que você comentou, que você viu nos vídeos, que passamos nos vídeos, o Cleiton faz um trabalho dinâmico, muito legal com eles. Por quê? Porque não tem diferenciação. É o que o menino lá faz, o masculino, o feminino faz, o Down faz também. Então é condicionamento físico, é alongamento, é aquecimento, é finalização, é toque de bola e é o rachão, entendeu? Então é tudo. Todo o processo que a gente tem no masculino e no feminino, a gente tem no Down. Não tem que ter diferenciação. E isso para os pais, está mostrando para os pais ou trazendo para eles uma condição de vida melhor. Sim. Porque a mãe fala para a gente, o pai fala, melhorou na escola. Ele evoluiu socialmente. É isso que eles precisam. E aí eu vou te falar mais. É uma melhoria de condição de vida, não só para eles, mas para os pais. Exatamente. Os familiares, né? Exatamente. Que encontram um espaço dentro da normalidade do mundo. É isso aí, né? Porque para eles ficam fechados no mundo deles. E não é isso, entendeu? E, cara, bom, eu sou fã dos caras. Se vocês deixarem, eu fico falando aqui o dia inteiro. E é por isso que é um projeto tão bacana, gente, que é bom repetir o Instagram deles, tá? E a gente vai repetir quantas vezes forem necessário. Tá curioso? Quer saber mais sobre o projeto? É @andreensefc, tá? Vai lá, curte, acompanha o trabalho deles, porque é muito, muito bacana. Manda mensagem pra gente lá, venha participar, venha... Gente, de novo, a gente precisa de gente, de parceiros, patrocinadores, para vir com o clube, igual esses parceiros que estão com a gente, mas não simplesmente para vir aqui e falar, toma, tá aí, não é isso. Venha participar. E vou reforçar. Venha viver a nossa realidade. E aí não só no Down, tá? A gente estamos montando aí já o feminino, que eu falei agora, né? Vamos disputar os campeonatos agora, que começa a partir do meio do ano, maio agora começa os campeonatos, e meio do ano a gente começa com o masculino sub-15 e sub-17. Nós já temos uma academia de futebol, tá? Chama Academy, Andreense Academy, né? Para crianças desde os 7 anos de idade até os 15, né? Que aí os 15 já passa, já faz a transição pro alto rendimento, né? Que é o que a gente vai começar a trabalhar forte agora. Então, assim, vem participar com a gente. O Andreense está aberto para isso. Gente, e voltando a chamar a atenção de vocês, empresas como a Scania, tá de parabéns, Scania, por estar ajudando aí nessa causa tão importante. Queria perguntar para você, então, tem algum campeonato, alguma coisa próxima que já está para sair? A gente sempre está sendo convidado para alguns eventos com o Down, né? O Down sempre está em evidência ali para a gente, né? Nós temos um campeonato que vai ser bacana, vai ser em outubro, que vai ser no México. E aí, inclusive, nós estamos precisando de parceiros para ir com a gente para o México, né? Com o nome na camisa, enfim. A gente tem umas cotas lá, enfim, né? Mas nós já fechamos, nós vamos para lá. Nós vamos lá participar com
levar os meninos pro México para participar desse torneio, vai ser bacana. É um torneio de clubes. E como que é o engajamento deles para isso? Pô, deve ser super legal. A gente costuma não falar muito antecipado, né? Eles sabem que vai ter campeonato, tudo, mas não fala como que é para não deixar mais expectativa, né? Mas é legal essa pergunta porque agora que a gente foi lá para Botucatu, né? E a gente ficou hospedado em escola, né? Alojamento. Puta, eles acharam o máximo, cara. Dormir todo mundo no mesmo lugar. É festa. Tudo é festa, né? Então, assim, para eles é bacana demais, né? Bacana demais. Então, assim, a gente costuma ir tratando aos poucos, devagar, mas sempre aparece, tá sempre aparecendo aí. Tem o masculino, tem o feminino, tem a molecada com Down. Tem algum projeto aí visualizando aí futuro aí pro clube? Alguma coisa no sentido de esportes? O futuro, assim, a gente tem um projeto montado já com o Roberto, né, há um tempo, que ele já tem isso, já um sonho, né, vai se tornar uma realidade de que é ter o nosso próprio espaço, né? Então a gente está engajado com algumas pessoas, parceiros, prefeitura, enfim, a gente já tem um projeto montado, já auditado, tudo direitinho. É um projeto que encabeça principalmente na questão, como a gente falou, né, filosofia do clube. A filosofia do clube é simplesmente você ter um espaço físico com campo de futebol, campo de beach. A gente já tem parceria com o pessoal de beach que está no Tatuapé, né, do Espaço São Paulo. Eles vão montar com a gente, assim, tiver o espaço também, quadras de beach. E esse clube vai ser também aberto para a sociedade. Não vai ser um clube como a gente tem hoje, que a gente vê aí com todos, por exemplo, né? O São Paulo tem o clube dele lá, o Palmeiras tem o clube dele lá, é aquilo lá. Não, o andreense, ele vai engajar também na questão da sociedade. O pessoal da região vai poder utilizar espaço na medida que a gente vai gerar oportunidades. Então você pode ir lá usar a quadra de beach, você aluga, vai ter um custo, claro, normal, né? Então vamos ter quadras de sintético, né? O pessoal pode ir lá usar tal. Dentro desse projeto engloba ter praça de alimentação, engloba ter um mini shopping com lojas de shopping, para que a sociedade realmente esteja dentro, engajada junto com o espaço físico do clube. Então esse projeto, posso falar muito, um pouquinho só do que a gente está falando, mas a gente está angariando aí ajudas. Uma pergunta. Você é subsíndico. Sou subsíndico. Você está na área condominial. Você é do time. Sou. E o que você sente em relação nos condomínios? Que, querendo ou não, a sociedade mora em condomínio. Sim, então, quando a gente menciona de condomínios, a gente está falando da nossa sociedade, só que num micro-universo ali. Você sente que essa inclusão, não apenas com Down, mas com todas as coisas que a gente entende que a gente evoluiu e a gente tem que melhorar. No condomínio onde você está hoje, você sente que é mais viável? Ou a sociedade está aberta a isso? Não é mais micro, né? Hoje vamos falar de condomínio em São Paulo, hoje é macro, porque virou... cada dia sai um condomínio em São Paulo, né? Eu estou já como ou conselheiro ou subsíndico há 9 anos lá no condomínio que eu estou. Eu participo já há um tempo já. Esse é o 10º ano que eu estou morando, acho que é isso. Eu entrei logo depois. Sempre ajudei, sempre busquei ajudar o que eu gosto, né? E eu acho que isso é importante você dizer, porque a gente fala na questão de um condomínio, a gente não precisa falar só exatamente de pessoas especiais, mas outras pessoas, como idosos, por exemplo. Então a gente vê que em condomínios ou lá no condomínio, de repente, você tem que ter uma acessibilidade para esse tipo de pessoa idosa também, como nós temos lá, né, no nosso condomínio. Então, assim, o pessoal saber respeitar todas as áreas ou todas as pessoas, né? Então, acho que essa questão de inclusão é muito importante, sim, nos condomínios. E isso que a gente traz do andreense, eu acho que encaixa em condomínio. Acho que o condomínio pode vir também e querer fazer algo para esse tipo de situação. Acho que dá até para usar o seu know-how, né, já lá no andreense, para você até ter alguma proposta, sim, alguma coisa para isso, né? Porque você vive isso praticamente diariamente lá no clube, né? E você sabe como fazer, né? O que muda um pouquinho para a questão do condomínio, o que eu vejo lá no nosso condomínio, né? No caso, eu fico muito, muito bravo, cara. A gente tem uma vaga PNE lá, que ela é carga e descarga, mas ela é vaga PNE. O pessoal para o carro lá e não respeita, cara.
pô, a gente precisa da vaga, né? Não é sua, né? Não tem, cada um tem a sua vaga. O pessoal faz questão de parar o carro lá e deixar o carro lá, entendeu? Mais acessibilidade, né? Então é isso que eu falo. O respeito, cara, parte da gente, né? Sim. Não é deles. Então, se é um Down, se é um autista, se é uma pessoa de idade, eles têm muito mais para trazer para a gente do que a gente para eles. Como eu usei aqui agora há pouco, né? E o detalhe, né? Porque a desculpa é sempre aquela. É só um pouquinho. É só um pouquinho, é rapidinho. Só um então, pouquinho. Você que está ouvindo e mora em condomínio, fique esperto, sabe? A vaga PNE não é para estacionar só um pouquinho, para descarregar sua compra de mercado. Respeite o condomínio onde você mora, as regras desse condomínio, porque tem pessoas que realmente precisam daquela vaga e podem ser prejudicadas por você. Então se liga nessa, tá? E um pouquinho também é errado, né? Um pouquinho também atrapalha. Exato. Ô, Fábio, a gente estava falando agora há pouco, né, sobre essa estrutura do clube e essa questão dessa assistência aos meninos com Down, né? Conta um pouco como é que isso funciona, né? Porque você falou que vocês têm Nós temos o nosso diretor fisiologista. Fisiologista. O Felipe, da América Health, ele é um cara sensacional, ele tem duas clínicas, né, de fisiologia, ele abre as portas, porque ele faz parte dessa diretoria. É aquilo que eu falei, né? Então, venha participar fazendo parte do clube. Faz parte disso. Não é simplesmente dar o que você tem e... Não, a gente não quer isso. Não paga, só simplesmente patrocina. Ele tá ali. Então, ele é o fisiologista do clube. Inclusive, Felipe, um abraço. Faz um baita de um trabalho com o pessoal do Paralímpico, lá na Imigrantes. Ele faz um baita trabalho lá também. E uma das clínicas dele fica em Santo André. Ele abriu as portas pra gente. Então, quando os meninos têm algum problema, alguma necessidade de algum cuidado, alguma fisioterapia, né, algum pós-jogo e tal... manda para lá, os meninos são tratados, são cuidados direitinho. Outra pessoa também que pode usar como exemplo, o Gabriel. O Gabriel é sensacional, cara. A empresa dele chama Magnotech, ele participa com a gente, ele cuida dos meninos na academia lá de futebol, né? Na Andrense Academy. Ele cuida do sub-11 e sub-13. Ele tomou conta, eu quero, então vamos, eu quero. E aí, em contrapartida, a empresa dele tá junto com a gente. Então, ele envolve a empresa dele junto com o clube, entendeu? Então, assim, você chega na empresa dele, às vezes, tem um estagiário, um pessoal da logística dele lá, tá com a camisa do Andrense, sabe? Então, assim, é bacana, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer a participação dos nossos patrocinadores, não é simplesmente patrocinador. Precisamos, você que está aí querendo participar, vem participar com a gente, mas põe na cabeça, você vai participar. Não é simplesmente, vou lá, legal, quanto você quer? Todo mundo precisamos de renda, de receita, tudo, para crescer, para conseguir. Amor, né? Claro, não vamos ser hipócritas aqui também, né? Como dizem, o dinheiro é bom, mas o braço amigo é melhor ainda. Tem essa aí, é isso aí. Fala uma coisa para mim, os jovens, né, e os familiares que têm interesse, que esses jovens participem desse projeto, existe algum requisito que tem que ser cumprido? Qual que é o processo? Tem a vontade de querer crescer na vida, ser alguém diferente na vida e trazer a sua energia para cá pro clube, porque o clube está com uma energia transbordante, cara. O pessoal que está lá dentro está assim, cada hora parece uma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, cada um ajuda de um lado, não é porque eu sou o diretor comercial que eu não vou ajudar no campo, que eu não vou recolher o copinho lá de água que ficou no chão, não, todo mundo faz tudo, todo mundo ajuda, né? E é bom você falar sobre isso, Demetrios, da questão de vir, né? Quem tiver interessado, procura a gente na rede social lá, estamos de braço aberto para ajudar, fazer o que for legal, né? Repete a rede social. Sempre fazer o bem ao próximo. Repete a rede social. @Andrense FC. Ô, Fábio, você falou que o Andrense é um clube amador, né? Que está se profissionalizando agora, né? Como que é esse caminho? Conta um pouco pro pessoal. Nossa. E onde vocês querem chegar, né? Porque imagino que vocês querem ter um time profissional disputando as ligas aí. Sim, através do trabalho do pessoal que está lá na diretoria, nós temos o pessoal do futebol, tá? Agora eu vou dar um pouco de moral pro pessoal do futebol. Então a gente tem a comissão técnica do feminino, tem a comissão técnica do Down, tem a comissão técnica do masculino. Então assim, nós temos a Maura, que a Maura a gente fala que é a mãe de todos, né? A Maura, ela é uma pessoa bacana demais, um coração gigante. Ela tem acho que 1,5 m, ela vai brigar comigo. 1,5 m de altura, mas ela é maior que todos nós. Ela já hospedou o moleque dentro da casa dela, já, sabe, sei lá, ela já fez tudo por isso, ela ama o que ela faz.
né? E o pessoal ela veio com o pessoal do masculino, só que agora nós já colocamos ela para cuidar de tudo. Então ela ajuda no feminino, no masculino, no down, ela faz tudo. E aí nós temos essas, cada um no seu espaço, né? O feminino tem uma equipe que coordena com preparador físico, treinador de goleiros, técnico, auxiliar, tudo assim, né? Funciona tudo isso. Então, assim, nós estamos já prontos para dar um profissional, né? O ano passado, por exemplo, a gente disputou a Copa Bull, que é uma Copa muito famosa aqui, que ela não é da federação, né? Inclusive, se eu não me engano, esse ano a Copa Bull começa agora em maio, os grandes clubes entraram com a categoria de base. Deu até um bafafá ali com a federação, porque é paralelo, né? É da associação, não é da federação. Mas esse ano vai ter Santos, São Paulo, Corinthians, tudo na Copa Bull, né? Então, assim, também é legal ver que o pessoal de fora está se profissionalizando também, né? Então, a gente participou ano passado com o Sub-20 masculino. São adultos, né? Então, assim, tá, e aí? Acabou esse campeonato, o que eles vão fazer com esses meninos? Essa é uma preocupação da gente ter os parceiros do lado para já encaminhar para alguma possibilidade, alguma oportunidade, algum curso, algum trabalho, por que não, né? Então, assim, onde a gente quer chegar é profissionalizar, mas não só no futebol, profissionalizar pessoas, criar pessoas. Essa é a filosofia do clube. Claro, nós vamos ser profissionais, nós vamos jogar aí Campeonato Paulista, se Deus quiser, vamos pensar longe brasileiro, vamos pensar, começar como a gente está indo. Passo a passo, pequenininho e crescendo com os pés no chão, né? Então a gente quer chegar lá, a gente quer chegar lá em cima. E essa questão de ser um amador, participar e chegar no profissional, essa transição é muito complicada, porque envolve tudo que a gente está falando aqui. É investimento, é dinheiro, é custo. Então, assim, para você fazer um jogo de um campeonato, vou falar do amador, não vou falar do profissional. Do amador, você fazer um jogo em casa, no campo que é seu, você tem que pagar 2 ambulâncias, tem que ter lá, e você paga. Quanto que é uma ambulância? R$2.000 cada ambulância. Você paga trio de arbitragem, você que paga. Se eu for jogar fora, eu não tenho esse custo. Mas eu quero jogar na minha casa, né? Então, assim, tudo é custo. Então não adianta eu vir falar aqui que não é para trazer dinheiro. Não, é para trazer sim, porque a gente tem que crescer, né? Só que não traga só dinheiro, traga você também. Vem participar. Traz uma série de obrigações também, né? Porque aí vocês vão ter campeonatos regulares, vocês vão ter que precisar viajar, aí tem os custos aumentam também. É legal você falar isso, Rogério, porque assim, ó, a gente entra nessa questão já preparado. Nós já estamos trabalhando na base com alto rendimento, que é o alto rendimento que a gente quer chegar, que é lá em cima, que é onde o clube quer chegar, entendeu? Então nós já estamos trabalhando aqui embaixo, ainda não sendo profissional, mas já estamos trabalhando lá embaixo com alto rendimento. Quando virar a chavinha e der o start, certeza, a gente vai atropelar muita gente que não conhece o Andreense. Porque assim, ó, vou até fazer um desabafo, tá? Para quem vive no futebol, conheço alguns, tenho amigos aí, jogadores, tudo, e a gente sabe que o futebol ele é meio traiçoeiro, né? Vamos falar outra palavra. Mas o futebol ele é traiçoeiro. E o mundo de hoje está muito difícil, também no futebol. Então você vê muitos meninos ali que têm a ilusão, o sonho de ser um profissional, ser um atleta de alta performance, só que de repente está na mão de pessoas erradas, infelizmente. Infelizmente. E é isso que a gente não quer no Andreense. Entendeu? É isso que a gente não quer. Que ajudar não atrapalha. Essa eu aprendi com o meu pai lá atrás, né? Então, assim, a gente se preocupa muito com isso. Não deixar a criança, o jovem, né? O adolescente, ou o adulto já, né? Com 20 anos já, que a gente tem lá, cair nessa enrascada, né, cara? Sim, vocês fazem o trabalho de vocês, mas vocês não têm como controlar isso, né? Não vocês têm como orientar, mas... Até onde a gente vai controlar, a gente vai bater na madeira lá, não vai fazer, entendeu? Mas aí, pô, o cara vem com o canto da sereia ali, promete mundos e fundos e não entrega nada, e quando vocês vêm já perdeu. Mas né? o bom do profissionalizar, claro, tem várias armadilhas aí, mas o processo de profissionalizar, eu entendo como bom assim. Primeiro, que vai dar uma visibilidade maior, né, para esse pensamento, né? A cenoura é maior, projeto, né? Você e que é uma oportunidade assim de ouro para essa molecada, né? E assim, é óbvio, quem participar desse projeto, né? Eu acredito que vocês pensem assim também. Nem todos
De repente vão chegar a ser profissionais. Sim. Mas, de certa forma, esse é um projeto que desenvolve cidadãos para uma vida futura, para a sociedade futura. É essa a nossa filosofia, é isso que a gente Exatamente. precisa, entendeu? Uhum. E aí a gente fala tanto, por isso que a gente quis colocar também o feminino em primeiro lugar agora, feminino e down, né? O masculino vai começar a vir agora, porque é meio que automático. O masculino, se você abrir a boca, aparece 300, 400 mil. Exato. Entendeu? E então a gente está indo com o pé no chão e dando oportunidade para quem precisa no momento, né? Que é o feminino e o down, né? Mas é que no final das contas o masculino ele traz muito mais receita, né? Se vocês não tiverem isso aí. masculino, Não, vocês vai não ter que conseguem, ter. né? Tem Vai que ter, ter que né? ter, tem que ter, isso sim. A visibilidade, infelizmente, é maior, né? Exato. A gente até conversou antes aqui no bastidor, né? Ninguém vê ainda como os grandes olhos o feminino. Né? Você vê campeonato brasileiro rolando na televisão aí, os estádios vazios, né, cara? Uhum. Então ninguém se dá o luxo de, vou lá dar uma olhada, né? Mas isso vai mudar, isso a gente vai fazer mudar. Já melhorou. Não, já mudou melhorou bastante, muito. mudou bastante. Melhorou muito. É. A tendência é que cada vez mais a gente tenha isso daí muito diferente. Isso aí, a ideia é essa. Uhum. E a ideia é nunca esquecer da base, né? A raiz, né? A gente vai profissionalizar, vai crescer, só que a gente vai sempre estar olhando o que nós fizemos, o que fez com que a gente se profissionalizou, né? E aí tá aí, o down tá aí, e tá uma baita bandeira que nós estamos levantando e que tá dando super certo, um baita no resultado. Essa parte do down, tudo bem. Vocês agora estão dando uma qualidade de vida melhor para eles, com o esporte, com tudo. Mas vocês já pensam num segundo passo, porque, por exemplo, para os de base masculino e feminino, vocês já pensam profissionalização e tal. Pensam em alguns cursos para a parte de down também, uma parte cultural? Nós temos o Rogério que faz um trabalho lá junto com o Cleiton, e o Rogério ele é pedagogo, tá? Ele não é da área especialista, né? Mas ele é um pedagogo, um professor lá de Santo André, da região, e ele está com a gente porque ele faz um trabalho sensacional nas escolas com down. Então o Rogério veio até nós, né, já há um tempo e ajudou a criar isso. O Rogério veio primeiro que o Cleiton. Então o Rogério começou tudo, o Cleiton, quando saiu da CBF, veio para nós, né? Mas o Rogério está lá desde o início. E o Rogério faz esse trabalho, porque ele é pedagogo. Então ele está nos treinamentos, ele é o técnico dos meninos, ele lidar com os meninos todo dia, toda semana, só que ele lidar com eles também na escola. Entendeu? Então ele traz um pouco da escola para cá, para dentro da quadra, entendeu? Não, a minha pergunta é no depois. Vamos por assim, quando futebol é uma carreira que para um atleta com 40 anos encerra. Sim. Então vamos pensar para o futuro, para o pessoal de down. Quando eles encerrarem a carreira de atletas no futebol down, qual seria uma profissionalização, algo na sequência? Vem no mesmo caminho do que a gente falou agora. Principalmente essas empresas que já estão com a gente, abrir espaço, porque eles também têm uma cota hoje, né? Que é a cota PCD, né? Então, assim, já começar a colocar essas crianças para participarem, que nem como eu falei, eles foram visitar a fábrica da Scania. Por que não um menino dali despertou e falou, eu gostei, eu quero montar uma roda, eu quero montar, sei lá, não sei. A ponte já está feita. Então, assim, essa oportunidade está dando não só simplesmente para o futebol masculino e feminino. Essa serve para o down também. Ele não tem que ter essa diferença. Ele pode trabalhar e se engajar em qualquer mercado que nós, pessoas, também estamos trabalhando. Né? Então, assim, é o que eu falei, o Rogério estando ali já com a pedagogia hoje, preparando esses meninos, não só na escola, mas dentro da quadra também, já abre a cabeça para ele ter esse link. Então, assim, a gente tem esses pensamentos juntos, em conjunto, para a oportunidade, né? Por que não? O ideal seria que eles fossem procurados não pela cota, né? Mas por assim, exatamente. Cara, ele tem uma habilidade em tal área, vou contratar como inclusão mesmo, e não por... Necessidade, obrigação. Não é nem necessidade, é obrigação. Isso seria melhor para a empresa, porque você está Sim. contratando uma pessoa super inteligente, como você mesmo disse, né, que tem uma habilidade extraordinária em alguma área, e, pô, ele não está aqui por questão de cota, ele está aqui porque ele é competente. Porque ele é competente e ele tem capacidade para isso. Então, é bacana. Isso é um trabalho que a gente procura fazer lá também e entender. De novo, né, a gente está abrindo as portas das empresas que estão com a gente para mostrar a eles, né? Ó, nós temos as pessoas aqui, né? Vocês podem, né? Aí cabe à empresa também usar e aproveitar essa oportunidade. Perfeito, vocês estão colocando eles para serem vistos. Acho que sim, esse é o principal. É isso que a gente, nosso foco é esse, é fazer com que eles apareçam. Não só ali na quadra, jogando bola, mas é o que a gente falou. Os pais já deram feedback de que, putz, ele melhorou na escola, putz, ele se socializou melhor, porque a gente sabe que eles têm
os repentes dele, diferente da gente, né? Tem uns que são mais bravos, tem uns que são mais chorosos. Esse evento da Barra Funda, eles ganharam, tal, enfim, o time ganhou, era um menino nosso, né? Aí eu falei, pô, eu cheguei lá e tava chorando com a mãe, né? Puta, isso me cortou o coração. Pô, o que foi? Você ganhou a medalha e tal, você tá chorando, né? Aí ele começou a chorar, falou tal, aí eu não entendi, né? Aí a mãe veio pra ele e falou assim, não, é porque a avó dele morreu faz 2 semanas. Ele tá dizendo que a avó dele não vai ver a medalha que ele ganhou hoje. Cara, quase eu comecei a chorar, cara. Então, assim, a gente tá fazendo um trabalho que a gente sabe que é delicado, tem que saber como lidar, mas sempre há, como a gente praticando melhora, eles também. Sim. Né? Então essa oportunidade que é o que você falou, é abrir espaço, colocar eles em evidência. Né? É isso que a gente quer, é isso que precisa. Muito bacana. Senhores, infelizmente o programa está chegando ao fim, né? É um assunto assim bacana demais. Posso dizer até que esse projeto é uma pedra preciosa, né? E novamente, quem quiser aí colaborar, né, com patrocínio, com um braço amigo, procura eles, porque é muito bacana. Deixa eu só fazer uma correção antes de acabar, Claro. porque eu vou pedir desculpa ao Felipe. O Felipe é da Conceito Toros, que são as clínicas que ele tem lá. Tá? Eu não lembrei agora na hora o nome lá, mas é Conceito Toros. É o fisiologista. Fisiologista. Faz um baita de um trabalho lá, profissional que ele é, e com os nossos meninos. Muito Repete bacana. de novo, para quem estiver na região, qual é o nome da clínica? Conceito Toros. Boa. Bom, queria agradecer, né, a participação aí de vocês, dar essa oportunidade para a gente, para trazer essa informação desse projeto, parabenizar todos os envolvidos, sabe, sem exceção, tá? E queria aí que você deixasse contato aí para quem quiser procurar vocês, né? Tanto para patrocínio, como ajudar com o projeto, ou conhecer mais, e que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo esse programa. Legal, eu que agradeço. Obrigado, Demetrios, valeu, obrigado. Você conhece já há um tempo. Conhecendo o Renato hoje, o Rogério hoje, foi um prazer. Obrigado, pessoal do estúdio, recebeu a gente super bem aqui. Queria falar que estamos à disposição. Nosso LinkedIn, nosso Instagram é Andreense FC, Andreense Futebol Clube. Pode procurar a gente lá com esses nomes, você acha a gente, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Manda uma mensagem lá pra gente, dá um like lá, segue a gente. Divulguem, venham fazer parte, fiquem à vontade. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, né, todo o pessoal aí que está ajudando a gente, ajudando o Andreense a crescer e ser visto. É isso que a gente precisa. Para a questão do DAO, para finalizar, a gente precisa mesmo isso. Ajuda para divulgação. Então, o pessoal dos condomínios, o pessoal que trabalha com os condomínios, quem mora nos condomínios, divulguem a gente, participe com a gente. Uma mensagem, eu vou deixar uma mensagem de palhaço, que é o que a gente sempre fazia, né, no final dos shows, né, do show do palhaço Omelete, que era eu e o Marmelada, que era meu pai, no caso. A gente falava uma frase que era de um palhaço, que dizia assim, se você tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que teimam em dizer brincando. Falo muitas vezes com o palhaço, mas nunca desacredito na seriedade da plateia que nos aplaude e sorri. Valeu, obrigado e até a próxima. Curte aí, comenta o que você achou do programa, compartilha para os seus amigos. E olha só, não esquece, hein, nosso patrocinador master, a Repinte. Tá a fim de dar uma valorizada no condomínio onde você mora? Procura a Repinte. E é isso, o programa acabou. Muito obrigado a todos por mais esse programa. E nós vemos vocês na próxima quarta-feira, às 9h30. Tchau, pessoal! A Vende Perto é a melhor opção em mini mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.